Oi, gente, mais um episódio aqui para falar de um tema que eu falo que é pauta quente. Quem nunca teve um desafio de comunicação? Seja para dar uma palestra, seja para comunicar numa reunião, seja dentro da própria organização, a comunicação organizacional. E hoje eu tô aqui com uma convidada mega especial, especialista no tema, que é a Liliane Bueno, e a gente vai falar sobre comunicação, gestão de conflitos e comunicação não violenta e todos os outros temas que vierem à pauta. Muito obrigada, Liliane, por estar aqui, por ter aceito o convite. A gente já tá tentando marcar uns dias, né? É verdade. Mas as agendas não colaboram. Agora deu certo, né? A parte boa é essa, deu certo. Tô muito feliz. Obrigada, Karina, pelo convite. E é um prazer a gente estar aqui hoje para falar sobre esse tema que faz meu coração bater mais forte e que eu tenho certeza que quem vai assistir a gente, quem tá assistindo agora, vai entender a importância desse tema, não só para a vida profissional, mas para todos os níveis de relacionamento. Com certeza. E que bom ter você aqui para falar disso. Liliane, conta um pouquinho pra gente quem é Liliane, fala um pouquinho da sua formação, das suas atividades profissionais e esse caminhar que te trouxe até aqui. Conta um pouquinho dessa transição de carreira, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Maravilha. Pois bem, eu sou Liliane, sou filha, sou esposa, ainda não sou mãe, tenho vontade de ser, ainda não sou mãe. E muita gente me conhece por uma carreira que eu escolhi lá atrás, que foi uma carreira tradicional na televisão, Karina. Eu sou jornalista por formação e quando eu entrei para a faculdade, por incrível que pareça, a última área que eu queria trabalhar era justamente em TV. Eu falava que eu trabalharia com assessoria de imprensa, eu iria para a área de impresso, porque eu sempre gostei muito de escrever. E ali na faculdade eu passei por todas as áreas. Eu cheguei a morar fora por um período no intercâmbio, porque eu queria muito trabalhar com política. Então fui para Portugal estudar agenda política e lá eu fiz uma disciplina chamada Comunicação nas Organizações. E que foi a primeira vez que eu tive contato com a comunicação como ferramenta que não fosse apenas para divulgar algo. Por exemplo, no jornalismo tradicional, a gente usa da comunicação para levar notícias, para informar as pessoas. E ali naquele âmbito de comunicação nas organizações, eu falei, poxa, que interessante. Então, a comunicação também é ferramenta para engajar, para trazer clareza, para gerar mais produtividade. Mas soube disso e segui a vida, né? A jovem estudante. Dentro da universidade, então, passei pela rádio, experimentei o impresso, assessoria de imprensa, até que um belo dia um amigo me liga e diz o seguinte, Lili, a TV onde eu sou estagiário me contratou e surgiu a vaga, você quer? Eu falei, por que não? Vou experimentar, vou né? conhecer. Vou experimentar. Pra quê, gente? Me apaixonei. E aí eu entrei, minha primeira emissora onde eu fui estagiária e depois contratada foi a TV Serra Dourada, aqui em Goiânia, do SBT. Por lá eu fiquei quase 5 anos, então cresci muito, participei de coberturas nacionais, ganhei prêmios de jornalismo, foi uma passagem muito linda, eu sou muito grata à TV Serra Dourada. Na sequência eu fui pra TV Anhanguera, em Anápolis, e aí lá eu falo que foi o outro estágio do crescimento, porque lá eu também lidava com rede nacional, mas era uma proximidade maior, então eu participei de casos emblemáticos, por exemplo, o caso da cobertura do caso João de Deus, em Abadiânia. Sim. Eu estive na cidade por 40 dias. Eu estava na cidade na noite que a denúncia foi feita. Uau. Então, eu cresci muito ali como profissional. E lá era o meu emprego dos sonhos, inclusive. E foi lá, no emprego dos sonhos, que eu descobri que não era mais o que eu queria. Liliane, tem a ver com a emissora em si? Não. Tem a ver com a Liliane. Com o seu propósito de vida, né? Com o meu propósito. Se conectou com algo aí internamente que despertou essa chavinha ou essa virada de chave? Foi. Eu passei por uma situação lá, enquanto comigo, né? Eu tava em casa um belo dia, eu acordei. Janeiro de 2019, eu despertei pra ir trabalhar e eu não senti minhas pernas. Uau. E aí me deu um susto, uma sensação de paraplegia. E eu disse pro meu esposo, me belisca, porque eu não sinto as minhas pernas. Aí quando ele encostou em mim, eu senti. E foi uma mistura de alívio, mas porque eu não consigo me movimentar? E aí veio o choro. Um choro constante, compulsivo, intenso. E aí eu entendi pela primeira vez que o meu corpo não queria ir ao trabalho.
E aí eu comecei a me questionar por quê. Se foi algo que eu quis tanto, que eu sonhei tanto, que eu faço tão bem. Eu ali na época com 27 anos. Reconhecida. Exato. Participando, as pessoas reconhecendo, o mercado reconhecendo. E a família, né, vibrava. Pro meu pai era um orgulho dizer, minha filha, ela tá na televisão, aquela coisa. Minha filha é jornalista. É. E nos lugares, ser reconhecida. Tem ego aí, a gente gosta, tá? Faz parte. Apesar de fama nunca ter sido o foco. Mas aí me fez repensar. Eu demorei a aceitar e assumir que eu enfrentava um processo depressivo. Teve isso também. Mas eu começo a me tratar em abril. E aí foi um processo de ressignificação da vida. E aí eu fui me redescobrir. E como eu já dava aulas e ninguém sabia, eu falo que eu tinha uma carreira 007. Desde 2017, quando eu me formei especialista em comunicação empresarial, eu já administrava cursos de oratória, de comunicação para equipes, comunicação para liderança, mas era sempre ali pontual e plano B, que eu não podia divulgar aquilo. Eu falei, eu vou voltar para a sala de aula, vou voltar com mais intensidade, que eu tinha deixado um pouco de lado. Tinha acabado de lançar um livro em coautoria, que é o Liderança com Base nas Soft Skills, que tem um capítulo meu e da jornalista Humberta Carvalho sobre comunicação positiva. Falei, eu vou investir nisso. E aí, quando eu entrei em sala, Karina, aí eu falei, é aqui. Desabrochou. Eu saía reenergizada, essa é a palavra. Quando eu tava ali com as pessoas e elas vinham trazendo os testemunhos. Caramba, eu cheguei aqui, eu achava que eu não conseguisse falar em público. Eu nunca consegui falar por 3 minutos e com tanta segurança, com tamanha clareza. E aquilo ali me alimentava. Eu falava, gente, vocês acham que vocês estão saindo melhores? Eu que estou saindo melhor daqui. Choro até hoje, quando eu dou treinamento, porque a gente se envolve. E aí eu fiz minha transição. Pedi demissão da Globo em 2019, ouvi que eu tava louca. Normal. Maluca, você não sabe o que tá fazendo da sua vida, dos amigos, dos familiares. Felizmente, meu esposo sempre entendeu, me apoiou muito, até porque ele tava vendo o que estava acontecendo em casa. E aí eu vou para a PUC TV, onde eu fiz minha transição de carreira, fiquei lá até julho de 2021. Mas desde 2020, oficialmente nasce a Speakers, Comunicação em Crescimento, que é por meio dela, que hoje eu treino profissionais que entendem, que tem uma mensagem dentro de si e que não basta saber. Sabe, Karina? Que o nosso meio do desenvolvimento humano, a gente estuda pra caramba. Eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente é cheio dos cursos. Com certeza. Não é? Estuda muito, é competente, é bom no que faz, mas não basta ser bom. Né? Aristóteles já falava que não basta ter uma boa ideia, a expressão dessa boa ideia é ainda mais importante. Então, hoje o meu trabalho é esse, ensinar as pessoas a trazerem boas ideias à luz para que todos conheçam, reconheçam e a gente tenha resultados a partir disso. E você tem tido muitos resultados. É interessante, né, Liliane? Eu acompanho você já tem um tempinho e a gente observa esses feedbacks dos seus speakers, né? O quanto, pelas próprias redes sociais, gente, vocês vão ver o quanto as pessoas são gratas, né? Pelo processo de mentoria, pelo processo de desenvolvimento e quanta clareza você traz para as pessoas, né? Por mais que a gente tenha bastante conhecimento, quantas vezes a gente já não escutou alguém que fala assim, ai, mas eu tenho medo de subir no palco, e a pessoa é maravilhosa, tem tanto para ensinar. Verdade. Né? Quais são as travas que estão por trás disso? Quais são os desafios por trás de uma boa comunicação? E aí você é mestre para fazer isso e desenvolver as pessoas, né? E você tocou num assunto muito interessante que é o que faz alguém com tanto conteúdo não conseguir ter essa clareza? Travar, ter medo. E digo mais, às vezes isso não acontece só com quem é tímido. Às vezes acha que é algo do introvertido, do tímido. Não. Tem pessoas que se elas sentarem aqui para conversar com a gente, vai ser incrível. Elas vão falar com muita liberdade, à vontade, vão se destacar, mas se liga uma câmera na frente delas. Ou se elas sabem que tem pessoas e ela é o centro das atenções, isso muda. E aí sim vem uma outra trava. E aí por que esse processo, felizmente, eu tenho muito orgulho de falar, ele dá tão certo? Porque independente se eu estiver trabalhando uma mentoria, uma palestra, um treinamento, eu uso o meu método, que é o método ATP. Autoconhecimento, técnica e prática. Eu acredito que só se comunica bem quem se conhece. Primeiro passo. Então, a primeira coisa para eu encontrar uma liberdade para eu me comunicar é eu me encontrar.
Então, eu entender que a Karina, ela vai ter uma característica enquanto comunicadora e a Liliane vai ter outra. E tá tudo certo. Sim. Eu posso me modelar em você, me inspirar, ver boas práticas, mas eu não vou me comparar com você. É diferente, né? É tanto que a gente vê tanto palestrante, ou professores mesmo, uns mais brincalhões, uns mais com um estilo diferente, né? Uns cantam, outros brincam, dançam no palco. Tem gente não, que vai ali e passa o conteúdo de uma forma brilhante também, mas dentro de um estilo que é único. E eu acho que é isso, o autoconhecimento faz você despertar para dentro e assumir o seu estilo como uma verdade. Talvez isso liberte as pessoas do julgamento externo. Talvez seja o maior gatilho, e eu quero te perguntar se é isso mesmo, se as pessoas vêm com esse gatilho de tô sendo julgada e é por isso que eu travo. Você acha que esse realmente é o maior gatilho hoje ou não? Sim, eu acredito. A gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público. Olha, fala de novo, fala lá pro pessoal. Gente, aquela frase impactante, viu? Vai cortar o podcast agora. Momento corte, vamos lá. As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Incrível isso. O tempo todo a gente tá preocupado com o julgamento do outro. E tem duas perguntas muito importantes, caso você sinta que isso acontece com você, que elas podem te ajudar a destravar nesse processo. A primeira é: o quanto as pessoas ganham quando eu me comunico? Isso fala de eu ter consciência do que eu tenho para transmitir e do quanto o meu transbordar vai acrescentar na vida do outro. Que lindo. Isso não é só para palestrante, tá? Para quem tá ouvindo a gente. Você vai lá no seu trabalho, no aqui dia a dia. no podcast. Isso. Esse fato de ligar a câmera, de pessoas maravilhosas. Vai ligar a câmera, já trava, já respira, a gente tá batendo papo, olha pra mim. E a gente vai lidando com isso. É uma troca, uma conversa. E a segunda pergunta é: o que as pessoas perdem quando eu me calo? Pra mim, essa segunda pergunta ela é ainda mais poderosa do que a primeira. Mais forte que a primeira. Porque ela fala muito sobre, enquanto você tá preocupado com o mundo ao seu redor, o que vão achar de mim, se eu gaguejar, e se eu errar, e se eu não souber responder uma coisa que a Karina vai me perguntar no podcast, oh meu Deus, eu vou passar vergonha, eu não serei reconhecida como autoridade. Quando, na verdade, dificilmente você vai me fazer uma pergunta que eu não saiba dentro do universo, porque a gente tá conversando. Então eu tenho essa liberdade de dizer: Karina, sabe que isso eu não sei, mas eu vou pesquisar. Vou dar uma olhada aqui, porque deve ter alguma coisa. Sim. Ou na verdade eu tô numa dúvida. Tá tudo certo. Isso mostra que eu sou real, que eu sou um ser humano. E o segundo e principal é: eu me tiro do centro. É até dolorido para algumas pessoas ouvir isso, mas eu digo: me perdoa, você não é o centro do universo. Ninguém tá tão preocupado assim com você. E você tá achando: vão olhar todos pra mim. Calma. Pense mais no que as pessoas vão perder. Quando eu falo, por exemplo, quando eu me calo, e eu não falo pras pessoas que só se comunica bem quem se conhece, que você tem a chance de descobrir o seu estilo. Tem muita gente aí sofrendo porque acha que o jeito certo de se comunicar é só um. Nossa, isso que você falou é tão impactante, porque aí eu penso, ampliando um pouquinho do universo, não só no universo de palestra ou de professor, ou no ambiente organizacional, que a gente tem muito foco, porque trabalhamos com isso, mas nos relacionamentos. Né? O quanto as pessoas perdem nos relacionamentos, sejam de amizade, sejam amorosos, seja de pai e filho, enfim, por se calarem. Né? Por deixarem de expor aquilo que para elas é um valor, para elas é importante, e simplesmente por não darem conta de ser vulneráveis. Verdade. E aí vem aquele livro que eu adoro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, né, da Brené Brown, que é maravilhoso e fala justamente o quanto a vulnerabilidade nos faz forte. Sim, é o que nos torna humanos. É o que mostra para as pessoas que nós temos, sim, fragilidades, vulnerabilidades e que estamos aqui prontos para aprender e evoluir, inclusive, com elas. E entra muito nessa questão que você falou. Quando eu me calo, muitas vezes, eu me calo por quê? Eu me calo para evitar um conflito? Ou eu me calo por medo de desagradar o outro? Tem tantos gatilhos aí por trás, né? Entendeu? Aquela coisa, não vou falar porque a Karina vai deixar de gostar de mim. Quando, na verdade, eu posso pensar em como falar de um jeito que eu me expresse, que eu coloque também o meu lado. Porque também, que relação é essa em que eu me anulo, Karina? Me anulo 100% porque só você pode estar confortável e há o risco de você não gostar de mim. Espera aí.
Que tipo de construção de relacionamentos nós temos realizado? E até de respeito consigo mesmo, né? É uma da violência... sua própria autoestima. E aí a gente fala de comunicação não violenta, Sim. puxando esse gancho. É muito interessante a gente olhar para a nossa comunicação primeiro, comigo mesmo. Será que eu estou me violentando? É verdade. Para depois começar a usar técnicas de comunicação não violenta. Que é o que você acabou de dizer. Tudo deve ser dito e pode ser dito. Como? Né? Começa por nós, exatamente do jeito que você colocou. A comunicação não violenta não é só sobre o outro. E nem é, gente, eu brinco com os meus alunos e mentorados, nem é sobre ter uma vida namastê, viu? Nada contra os namastês, mas a gente pode ter ali, vão ter momentos de confronto. Inclusive, a gente vai errar muitas vezes. Muitas vezes a gente não vai conseguir usar de uma CNV, a gente não vai conseguir usar de uma comunicação consciente. Mas a diferença é, quando eu me dou conta de que ela existe, quando eu pratico e erro, eu consigo perceber. E aí eu tenho tempo de ajuste, eu tenho tempo para pedir desculpas, eu tenho tempo para falar para a pessoa, opa, eu falhei com você. E aí entra a vulnerabilidade da Brené Brown. Esse final de semana eu estava ministrando uma aula e um aluno me perguntou, professora, e se eu errar? Eu posso me desculpar? E ele é líder. Falei, não só pode, como deve. Você deve se desculpar. Isso não é fraqueza. Sim. Pelo contrário, isso mostra respeito. Agora, não é só pedir desculpa como quem se anula. Porque tem muito líder que entra na reunião, então ele está posicionado, ele sabe o que fazer, a decisão que ele precisa tomar, e a pessoa que vai receber, seja o feedback, ou seja essa informação que ele está passando ali mais dura, ela entra num estado de vitimismo. E tem N maneiras de se fazer isso, a gente sabe. Então ela pode, desde um chorar, que não seja um verdadeiro... genuíno, né? Vamos pensar nesse sentido. Não estamos desumanizando, tá? Esse momento. Mas existem várias maneiras dela assumir uma postura de vitimismo. E se o líder ele não estiver muito bem posicionado, ele abre mão. Mas não é um abrir mão porque ele compreendeu uma necessidade, teve empatia e se reposicionou. Não, ele abre mão porque ele cede. Por algum viés emocional. Exato. E aí entra naquela história, opa, é igual o pai que promete castigo e nunca cumpre. Digamos assim, virou uma relação bem semelhante. Sim. Então ele sempre diz que vai fazer algo e não faz. E aí como fica isso diante do restante da equipe? Como fica a cultura que está sendo gerada nessa equipe? Isso também entra no que a gente está falando. Eu sempre falo isso, que a gente pode falar, mas qual é a cultura organizacional de consequências? É isso. A gente precisa entender, até antes de estar numa sala ou formando líderes, seja em comunicação ou algum outro tema, como por exemplo gestão de conflito, que você fala muito bem também. Qual é o sistema de consequência e a cultura daquela organização? Porque às vezes eles não estão preparados nem para isso. E aí a gente vem com uma demanda ou com uma técnica que é muito legal, mas ela se perde porque exatamente a cultura ainda não está pronta para isso. E como a cultura impacta na comunicação organizacional. Comecei aqui nos bastidores falando com você, vou começar a te provocar em algumas coisas. 100% dos clientes que eu entro hoje com consultoria de gestão de pessoas tem 2 problemas: liderança e comunicação. Fato. Como que você percebe isso dentro das organizações? Da onde vem isso? Né? Você já estudou um pouco dessa situação de comunicação organizacional? Você é especialista nisso, né? Na comunicação empresarial. Me conta um pouquinho de onde vem tantas demandas ou desafios, nem vou falar dificuldades, desafios de comunicação interna nas organizações. Primeira coisa, liderança e comunicação andam assim, ó, juntinhos, coladinhos. Tem o dado do PMI, que eu gosto muito, que ele fala, né, que 60% dos problemas nas organizações vêm da ineficácia da comunicação. Então, os problemas de liderança, eles são proporcionais aos problemas de relacionamentos. Sim. E relacionamentos têm tudo a ver com comunicação. Então, quais são os desafios de uma liderança hoje dentro desse viés que a gente está trazendo aqui? Deixa eu só trazer um dado para você, claro, que é importante, vai clarear aí para você. Segundo o relatório da McKinsey, aquela consultoria mundial de 2020, 40% mais produtividade até 2025, nós já estamos aí, serão demandados por melhores relações socioemocionais. Será que a comunicação vai ajudar? Será aquela sim ou claro? O óbvio, né? Que a gente tem que olhar para isso. Por isso a minha provocação do ambiente corporativo, tá? E por que é tão desafiador como você traz pra gente? Por que é normal que você percebe nesse cenário em todos os seus clientes? Primeiro, eu tô lidando com pessoas que vêm de culturas, falando família, de experiências do passado completamente diferentes.
Hoje a gente ainda tem, além do conflito de choque de cultura, que é natural, eu e você tivemos criações diferentes, viemos de experiências distintas, temos os conflitos geracionais. Diversidade geracional. Então a gente tá ali com uma turma de todas as idades naquele ambiente e a gente sabe que a cada geração a maneira de lidar com o trabalhar, com o meio onde a gente cumpre a nossa função profissional, ele é diferente. Então é um outro desafio. E o maior desafio do líder, ter uma linguagem em que ele consiga alcançar diferentes públicos. Porque uma vez que somos diferentes, nós temos formas de compreensão diferentes. Então, cada um entende de uma certa maneira, porque tem algo que é mais importante para ele. E aí eu entendo que essa liderança de alto impacto, ela tem que ser cada vez mais dedicada a pessoas. E o que eu percebo por onde eu passo é que nós cobramos da equipe, nós fazemos a nossa parte, até entregamos ali ou um treinamento, ou damos os feedbacks, mas a gente pouco sabe sobre quem é o nosso público. E aí eu trago a oratória dos palcos para cá, para o meio organizacional. Qual a relação que tem? Um bom palestrante, ele jamais sobe em um palco sem saber com quem fala. Quem é meu público? Quem é o meu Primeira público? pergunta que a gente faz, para quem eu vou falar? Quem são as pessoas Qual que estarão o interesse no evento? deles, né? Exato. O que elas querem, o que elas buscam nesse evento, ou se for um contratante de uma empresa, que tipo de transformação você quer oferecer para essas pessoas? Quais são os problemas e desafios que vocês têm enfrentado? Para quem quer ser palestrante, já te dei um briefing aí, viu? Na hora que você for vender palestra. Eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo com essa palestra? Onde você quer chegar com ela no final? Isso mesmo. Né? Pronto, qual o objetivo? Por que você está me contratando? E aí você já sabe como nortear a sua palestra, o seu discurso. Sim. Agora eu vejo muitos líderes que eu pergunto para ele, o que é que o colaborador fulano quer aqui dentro? Quer vender, por exemplo. Ele quer bater meta, quer vender. Não. O que ele busca para ele? Quais são os focos pessoais? Ele quer ter uma carreira que permita ele viajar ao mundo? Ele quer comprar uma casa própria para a família? Ele quer colocar a filha numa escola boa, particular? Bilingue, sei lá. Enfim, ou não, ele só quer poder ter a grana dele para ele viajar nas férias para onde ele quiser. Pegar uma mochila no final de semana e fazer uma trilha. E a Qual gente o não desejo? sabe. O que move a sua equipe? É isso. E muitas vezes o líder ele não sabe informações muito simples, porque teoricamente, elas não têm nada a ver com o que a gente está executando ali dentro. Só que elas têm tudo a ver. Porque é através dessas informações que eu vou engajar essa equipe. Eu vou adaptar a minha linguagem, eu vou criar campanhas voltadas para isso, eu vou criar premiações voltadas ao que eu sei que movimenta eles. Tudo isso está influenciado. E até na minha conversa. Então eu vou descobrir mais talentos, aí entra muito. Se eu conheço as pessoas, eu consigo delegar tarefas com mais inteligência. Com certeza. Então se eu tenho um projeto, eu vou falar, Karina, tô com um projeto que tem a sua cara. Porque eu vi que aquela vez você tomou a frente naquela ação. E eu descobri um lado que eu não sabia que era da Karina não, hein? Fiquei feliz de ver. E eu gostaria muito que você assumisse essa parte agora. Você topa? É outra coisa, A né? pessoa se sente participante e valorizada. E isso é comunicação. E é tão interessante que é óbvio, às vezes, a gente falar disso. Parece simples, mas é o arroz com feijão que pouca gente faz pra valer. Gostosinho. Uhum. Engraçado, né? Você falando isso. E quando eu vejo processos seletivos, o quanto a comunicação já no próprio processo de entrevista já é truncada. Às vezes o líder não consegue nem se comunicar, nem falar daquela posição ou falar daquela empresa com desejo, com vontade, né? E realmente já entender se aquela pessoa tem os valores certos, etc. Então já começa com o processo seletivo truncado e quando entra é só processo, resultado, meta e não quero conhecer o outro lado das pessoas, né? Verdade. Eu acho que isso tem adoecido muitas pessoas e os líderes precisam saber cada vez mais que eu falo que liderança não é um cargo, é uma escolha. Né? Eu não preciso ter cargo de liderança para ser líder, mas eu posso ser um líder melhor pelo propósito. Né? Faz total sentido. E quando você fala isso, nossa, conhecer a sua equipe na essência é extremamente relevante para o que eu falo também, Liliane, que é o seguinte: não é possível que todo mundo acorda para trabalhar, seja na empresa que for, ou escolheu estar naquele trabalho só para pagar boleto.
tem algo a mais, tem algo por trás. Todo mundo tem que pagar a conta, óbvio, né? Mas o que mais te move? Sim. Quando a gente conhece, a gente mesmo sabe o que mais nos move, que legal é compartilhar isso com uma liderança para deixar isso mais leve, para que ele possa te apoiar nesses sonhos, nesses desenvolvimentos, nas suas metas. Não é muito mais leve? Não é muito mais divertido? Sim, e faz total sentido, porque quando você traz, por exemplo, a questão do processo seletivo, a gente vive num momento que nunca esteve tão em alta o employer branding como agora. Então, o que o líder não entende é que ele é o primeiro a vender a ideia para o colaborador. Às vezes a gente fica muito com aquela sensação de não, a gente vai fazer um processo seletivo e a gente vai escolher quem vai trabalhar conosco. Eu tive uma experiência um dia desses, eu fui palestrar em um evento em João Pessoa e aí conversando com um rapaz da equipe do organizador, ele disse assim pra mim, ele falou, olha, o fulano me fez comprar o negócio dele. Eu escolhi trabalhar aqui, eu escolhi caminhar com ele. E ele falava isso com um brilho nos olhos. Ele falou porque quando ele foi me apresentar o projeto, ele me descreveu qual era o cenário antes, a transformação que a empresa dele está gerando, o nível de impacto que ele quer gerar a nível Brasil. E na hora que ele falou, eu pensei, cara, eu preciso participar disso. Como assim eu tô tendo a chance de caminhar com essa pessoa que é um transformador do segmento dele e eu vou ficar de fora? E aí muitas vezes o líder, ele vai para um processo seletivo ou até ao lidar com a sua equipe ali no dia a dia, como não, gente? Vocês têm que me trazer resultado, tem que entregar. E não, o que eu tenho vendido para as pessoas. Que aí entra a comunicação, por exemplo, a questão do storytelling na liderança. Perfeito. Que é como eu justifico aquilo que a gente faz, como eu apresento processos. Então o processo não existe só porque ele é mais eficaz e produtivo. Ele provavelmente existe porque alguém já errou e aí demonstrou a necessidade de criar aquele processo. Com certeza. Mas a gente não conta. A gente não diz para as pessoas, olha, eu preciso, por gentileza, que você trabalhe para a caneca ficar nessa posição, porque por muito tempo nós deixamos ela nessa daqui. E aí, como a Liliane movimenta muito enquanto fala, ela toda hora, batia a mão na caneca. E eu justifico. Eu falei, e aí, você acha que se ficar batendo na caneca vai ser legal pro podcast? Aí o próprio colaborador te responde, não vai ser legal. Vamos fazer assim, né? Ótimo, então ele entendeu. Eu dei a chance dele responder. Eu não falei sozinha. Eu não simplesmente impus pra ele algo que eu acreditava que era certo e faça desse jeito. Ele participou, ele compreendeu, tive o feedback, a comunicação aconteceu. Ótimo, agora sim, eu tenho mais chances dele deixar a caneca nessa posição. Mas e se ele continuar fazendo? Aí vem a questão. O acompanhamento, claro, os feedbacks, e aí entra a cultura. Até por quanto tempo nós vamos ter essa conversa ou não? Nós seguiremos por caminhos diferentes. Mas alinhamento, tudo tá claro. E aí entra um ponto, 2, que eu quero trazer para você falar um pouquinho. Primeiro, que a gente falou até nos bastidores aqui, a relação de confiança, né? E o ouvir. Parte da comunicação, e a gente sabe disso, é a escuta. Sim. Porque não é só o falar, né? Até a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa escutar ou aprender a escutar melhor as pessoas. Como é isso dentro das técnicas que você aplica? Se você fala muito do ouvir, e é exatamente isso. Será que eu só ouço ou ouço melhor quem eu confio? Vamos lá. Vou começar pelo finalzinho. Tá Pode bom. ser? O Cialdini, que é o autor daquele livro As Armas da Persuasão, bem conhecido, ele fala que nós somos mais sujeitos a sermos influenciados por quem gostamos. Então tem muito disso. Por quê? Porque o que é gostar? O que é essa conexão emocional? O que é influência? Nada mais é do que uma afinidade. E aí pode ter muita gente que tá assistindo a gente agora que vai dizer assim, lascou. Porque o pessoal não gosta muito de mim, eu não tenho um relacionamento muito próximo, ou eu até me relaciono bem ali no trabalho, mas eu não sou a pessoa que vai pro happy hour, que participa das festinhas. Tem a bateria social mais baixa, né? Então não é o meu jeito. Lascou. Não, gente. E o grande lance que eu tenho visto que é o grande trunfo de quem se comunica bem é entender por onde a gente pode se conectar. Se nós trabalhamos no mesmo departamento, por exemplo, ou numa mesma organização, em algum momento, Karina, os nossos interesses se encontram. Só que tantas vezes eu olho pra você tanto como alguém diferente de mim e eu tô tão disposta a provar pra você que você tá errada no seu jeito de pensar e eu tô certa, que eu não consigo identificar onde é que os nossos interesses se encontram. E eu só consigo fazer isso com 2 coisas, te observando e te ouvindo. Só assim. Aí entra a escuta. E aí entra a escuta.
Então, o primeiro passo para eu gerar esse ambiente de confiança é eu estar aberta a me conectar com o outro. Primeiro passo. E para eu estar aberta a me conectar com o outro, eu vou ter que estar disposta a entender quem é o outro. Por isso que eu falo muito que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é o outro. Que lindo. Então eu vou ter que em alguns momentos falar, Karina, eu não concordo, mas eu compreendo. Eu costumo dizer que empatia não é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, mas é tratar o outro como ele quer ser tratado. Esse é o diferencial da empatia. Porque é de fato eu conhecer. Eu sei que a Liliane gosta de ser tratada assim. Sim. Não é porque a Karina gosta de água gelada que eu vou servir água gelada pra Liliane. Porque eu sei que ela não gosta. Às vezes ela gosta de um chá, ela gosta de um café. Então não é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E aí sim você tem que ter uma capacidade de escuta genuína. E aí, qual outra habilidade você está exercitando aí? Adaptabilidade. Perfeito. Bons comunicadores, eles são camaleões. O camaleão, ele se adapta e ele vai se virando ali na natureza, mas ele jamais deixa de ser um camaleão. Então, não é uma adaptação, eu vou te servir a água natural porque você gosta e eu vou abrir mão de quem eu sou. E a gente volta para aquele lugar de me calo e me anulo. Não é isso. Você está se adaptando. Você tá se esforçando pra dizer, Karina, eu entendi, eu ouvi o dia que você falou que gosta de água gelada, então a minha é natural, mas a sua tá gelada do jeito que você gosta. Nossa, você lembrou? Lembrei, porque eu te ouvi. Mas eu só consigo ter essa escuta plena se eu calo a minha mente. Primeira coisa. Porque com a minha mente ali processando, ainda mais hoje que nós temos... Síndrome do pensamento acelerado. O tempo todo ele tem uma vida passando pela nossa cabeça, eu fico o quê? Te ouvindo e planejando as minhas respostas. Então eu não de fato presto atenção no que você traz. Eu não de fato me esforço para falar, peraí, deixa eu compreender o que ela tá dizendo. Liliane, mas e se a Karina termina de falar, você não pensou na sua resposta, e aí você ainda vai ter que raciocinar o que quer dizer. Você não vai perder tempo? Não. Enquanto ela fala, ao ela terminar, o que eu posso fazer? Karina, entendi. Então, para você o importante é fazer isso. Eu repito o que você fala. O que eu tô fazendo? Eu tô te mostrando que eu te ouvi e eu tô checando se eu entendi direito. Se você assimilou tudo aquilo mesmo, se faltou alguma vírgula. E eu tô, aí sim, enquanto eu checo com você, eu construo meu raciocínio, que eu tô construindo uma linha de raciocínio, e o próximo passo é o meu posicionamento. Só que a gente não faz isso, porque a gente tá sempre com pressa. É isso que eu ia te falar, como te provocar, né? Como fazer toda essa escuta, criar esse ambiente, criar uma conversa que seja produtiva, né? Acalmando a mente num mundo que a gente tem de 500 bilhões de WhatsApp, não sei quantas pessoas te chamando, telefone tocando, reuniões acontecendo. É possível? Aprendendo a ser presente. É melhor você investir aquele tempo ali uma única vez do que você, na pressa, não entender perfeitamente o que o outro fala, agir baseado em suposições, porque você não checou. Aliás, nem ouviu direito, né? Exato. E em algum momento isso vai gerar um retrabalho. Ou isso vai gerar um conflito, ou isso vai gerar um outro ruído, ou isso vai gerar um retrabalho, e você vai ter que parar novamente e voltar para aquela mesma situação que estaria resolvida com um simples momento de presença. E aí eu quero deixar pro pessoal pensar sobre isso, gente. Eu parar e ouvir é questão de ser produtivo com assertividade. Então, para de pensar que se você parar e ouvir as pessoas, você vai estar perdendo tempo. Não, você vai estar ganhando vida. Porque você vai estar evitando conflito, você vai estar evitando retrabalho e você vai estar sendo mais produtivo. Confiem, né? Análise perfeita. É isso. E é claro que no início vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque não é um hábito. Então, tudo aquilo que não nos é natural exige um esforço. Então, o primeiro passo para a mudança é reconhecer que existe alguma coisa que precisa ser mudada. O segundo é querer mudar, porque também tem isso. Às vezes eu reconheço... Mas não tô no momento, né? Eu deixo passar. Falo, tá, sei que esse problema tá aí, mas deixa para outra hora. Então, eu quero mudar. E o terceiro é, se quero, o que preciso fazer para mudar? Por isso é importante do autoconhecimento. Exatamente. Né? Porque eu posso até olhar pra isso, mas não quero essa sombrinha aqui agora não, deixa ela aqui mais um pouquinho. Mas na hora que você não sabe que aquilo é importante e sabe que aquela chave tem que virar, e vem o agir. Isso mesmo. Né? E aí eu escolho conscientemente que eu preciso criar alguns caminhos para que eu possa ter mais efetividade na minha comunicação, na minha oratória, no meu posicionamento.
E na realidade, quando você trabalha isso, você melhora o todo, não é, Liliane? Vem outros aspectos também, de imagem mesmo, né? De resgate de autoestima, que parece que é uma cebolinha, você descasca, mas vem um monte de coisa e de repente você olha para uma pessoa e fala, uau, desabrochou. É isso, porque ela aprende a se posicionar. Ela entende que falar não significa ofender. Ou então quem fala muito, fala sem pensar, entende que tem momentos em que ele não vai opinar e tá tudo certo. Inclusive tem momentos que a gente pode dar a nossa opinião, né? Será que é gentil eu falar? Será que é verdadeiro o que eu vou falar? Será que tem necessidade de eu falar? Então tem esses filtros que a gente pode pensar sobre eles, porque nem sempre é momento de fala. Eu sou muito das séries, sabe? Eu vejo séries, eu fico tirando insights ali, livros, enfim. E tem uma série na Netflix que se chama A Diplomata. É uma série recente, e eu tava assistindo e ela, a princípio, ela seria enviada para ser como se fosse embaixadora, né? No nosso linguajar, a série trata como diplomata ali. Ela iria para um país do Oriente Médio, que é a área de domínio em relação ao conteúdo dela, a área que ela estuda. Mas na história há um ataque terrorista a um navio britânico. E como a suspeita é de que seja um país do Oriente Médio o autor desse ataque, ela é enviada para ser diplomata na Inglaterra. Então ela é enviada para lá. E ela vai junto com o esposo, que já teve uma carreira nessa área, mas que agora apenas a acompanha. Então ele já é experiente, já esteve em posições como ela. E são pessoas com dois perfis completamente diferentes de liderança. Então ele é o que fala mais, se envolve até mais em conflitos, tem pessoas que amam e outras que odeiam. E ela é mais fria, tanto que eles querem prepará-la para uma posição de poder futura, que a série vai demonstrar. Pois bem, o primeiro momento em que ela chega em solo britânico, ela ainda não foi apresentada oficialmente naquela postura, naquela posição. Mas ela já participa de algumas reuniões. E aí tem uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos, por telefone, e o primeiro-ministro britânico. E ela participa. E o gestor dela direto, não. Então é como se estivesse furando ali alguma coisa, mas já é por causa do próximo passo que ela vai dar. E enquanto ela se prepara para essa reunião, o marido diz para ela, é o seu momento. Você está sendo chamada para uma reunião exclusiva. Super importante, com os né? maiores dirigentes. Mostre a sua posição, o seu ponto de vista, apareça. E ela diz para ele, não é a hora de eu falar. Não é a hora de eu me posicionar. E ela se mantém calada a reunião inteira. Ela apenas diz, estou aqui, estou na escuta. E ela participa como ouvinte, o que é muito mais sábio. Porque esse era o papel ali, ela precisava entender, era o que eles queriam. Você vai precisar caminhar junto conosco, então você precisa estar alinhada conosco. Sim. Não era pra ela palpitar, só que muitas vezes a gente tem problema com silêncio. Então eu tô vendo todo mundo falar aqui e eu quero me posicionar. Ou até com o ego, né? Não só com silêncio, acho que com as duas coisas. É um reflexo, se eu não me posicionar, eu não vou estar aqui em evidência ou algo nesse sentido, né? O que vão pensar de mim, né? Tem o livro do Ryan Holiday que é o seu maior inimigo é o ego. E eu recomendo muito, tá? A leitura dele. Eu não li ele ainda. É muito bacana, porque a capa dele é até um busto, assim. E é interessante porque nós somos estimulados muito a trabalhar nossa autoconfiança, a entender que a gente é bom, que a gente precisa se posicionar. O meu trabalho, inclusive, fala muito disso, né? Ter coragem, vá, posicione, se ocupe o seu lugar. E aí ele traz alguns alertas. Então faça isso, mas vá com calma, porque esse excesso de autoconfiança também, nessas situações que você colocou. Eu começo a achar que o palco é sempre meu. Eu acho tão bonito, que a Karina. decisão final é sempre minha, que eu sou a última pessoa que falo, e eu não... Aí, de novo, eu tenho muita... fico muito refletindo sobre isso, sobre o quanto a escuta nos ensina, o quanto a escuta nos empodera, e o quanto, às vezes, ficar calado, você tem uma percepção muito mais ampla. Eu sigo o Simon Sinek no Instagram e leio os livros dele, enfim. E sei lá, deve ter uns 15, 20 dias atrás que ele fez um Reels falando exatamente isso. O líder mais importante na visão dele é aquele que fala por último e escuta a todos. Pum! E fechou o Reels dele. Tinha que ser ele, né? Então, será que não tá no momento dessa liderança sair um pouquinho da referência do palco para também escutar que tem outras pessoas muito boas com eles, que podem dar voz a ideias, a soluções, a consensar projetos muito melhores? Eu falo que sozinha a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, talvez a liderança nesse momento
olhando para essa escuta, pode ir muito mais longe, trazendo todo mundo junto, né? Eu acredito muito que bons comunicadores são eternos professores. E aí, agora falando do ambiente professor, né? Eu tenho formação em docência, sou professora de pós-graduação, sou apaixonada por sala de aula, enfim. Qual é uma técnica que eu amo dentro da andragogia? A sala de aula invertida. Então, na sala de aula invertida, nós somos o quê? Facilitadores. A gente não tá ali pra derramar conteúdo em ninguém. A gente tá ali pra facilitar a aprendizagem. Então, antes de trazer um conceito, primeiro eu provoco a turma sobre o conceito, eu instigo, faço eles pensarem, entendo onde eles estão, se a gente tem mesmo nível de pensamento sobre isso ou não, pra gente alinhar. E eu percebo muito o papel do líder nesse lugar, de quem instiga, de quem provoca, de quem suscita nas pessoas uma vontade de participar. E como eu faço isso? Com perguntas, dando palco para o outro. Eu acho muito bonito quando a gente vê uma pessoa muito incrível, ela quietinha assistindo, quietinha observando, participa de um evento, de um congresso, ela vai lá e tá na plateia. Às vezes ela não quer nem ir para uma área VIP, para um camarote. Ela quer sentar e ela anota, e ela elogia, e ela vibra. Para mim, essa pessoa de fato entendeu o papel dela. E o líder que faz isso, quando ele pergunta, quando ele traz as pessoas, ele gera o que você falou, que é um ambiente de confiança. Só que muitos líderes, eles fazem o quê? Eles agem na suposição e na imposição. Eles supõem que conhecem essas pessoas e sabem que é melhor para elas e para o departamento, e eles impõem suas ideias. Eu tive um case de uma mentorada minha, ela é maravilhosa, ela é uma gestora comercial, a equipe dela é ótima em performance e ela é muito humana. Então ela tinha muita essa dificuldade no início. Caramba, Lilian, eu não sou aquele líder faca na caveira, comercial, a meta, bate o sino. Ela não sou essa pessoa. Mas eu amo resultados, gosto de dinheiro, gosto de ver minha equipe performando e se destacando. E ela fez um planejamento estratégico no início do ano e ele foi apresentado em abril. Ela foi prestar contas, digamos assim. Nós até montamos essa apresentação, foi incrível. Mas o que eu quero destacar ela percebeu um gap muito grande. E ela falou, onde é que a gente errou? Porque eu sentei com a equipe, eu conversei, as metas foram construídas juntas. Por que, Liliane, que não deu certo? Todo mundo falou sobre o que era importante. Aí eu falei, vamos revisitar essa reunião? Vamos entender como foi essa construção? E é o que ela mesma percebeu. Ela dizia assim, um exemplo. Karina, quantas ligações você consegue fazer por dia? Ah, Liliane, sei lá, boas, 10 ligações. Ótimo. Karina, 10? 10, Karina? Não, pelo menos 18, né? Pelo menos 18, gente. Gente, 18 ligações é fácil demais, olha aqui. Liga tantas de manhã, tanta à tarde. Ela, sem perceber, impôs a ideia dela. Aí a pessoa falava, é verdade, 18... Não, confundi. Dá pra fazer. 18, dá. Então não foram métricas reais. Foram métricas induzidas pelos comentários dela. E aí, tanto que o próximo planejamento, ela refez baseado nisso, eu vou deixar eles falarem. Falei, não julga. Claro que você pode interferir partindo de quê? De indicadores. Sim. Fulano, mas por quê? A média foi essa, né? Mas enfim, a nossa média é essa, tá jogando pra baixo por quê? Isso, é isso. Mas com base em fatos e dados, né? E aí a gente entende como que a comunicação pode ajudar essas lideranças a tornarem um ambiente mais confiança. Porque se eu não deixo a pessoa participar na construção da meta, eu imponho, você acha que ela vai ter coragem muitas vezes de chegar em você e te pedir uma ajuda? De forma, ainda mais pedir ajuda. Entendeu? Que aí, de novo, é o encontro da vulnerabilidade. Verdade. Quando eu peço ajuda, eu tô demonstrando a minha fraqueza, né? Ou seja, a minha vulnerabilidade. E as pessoas não vão chegar para pedir ajuda. E aí, falando de pedir ajuda, quero te falar duas coisas em termos de comunicação não violenta. Você fala sobre comunicação não violenta, treina sobre comunicação não violenta. Falar palavrão é comunicação não violenta ou não tem nada a ver com comunicação violenta? Comunicação não violenta, primeira coisa, né, o conceito. A comunicação não violenta, ela respeita o outro, ela traz benevolência, ela traz paz, ela traz conexão. Então, quando a gente se comunica de maneira não violenta, a gente se abre pro outro e aproxima. Então, por quê? Porque a gente
pensa, até nesse final de semana eu falo sobre a comunicação não violenta como ferramenta e eu até trouxe uma convidada para essa aula que eu falei que eu ministrei para somar. E ela fez uma provocação muito legal. Ela falou assim, quem é que se considera uma pessoa violenta? Você acha que você já violentou alguém? E todo mundo ficou calado. Ela falou, pois eu sou uma pessoa violenta. Ai. Eu sou, porque eu já machuquei quem eu amo. Eu já falei algo que eu não gostaria de falar e eu feri alguém. Eu já fui dura ao ponto de desconsiderar o sentimento do outro pra impor a minha necessidade. Quem nunca, né, na vida? Nunca. Aí a gente para pra pensar. Em algum momento, né, até com raiva, ou que a emoção não foi regulada ali, a gente cometeu erros. Eu já cometi erros. Vários. E continuo a cometer. Hoje menos, mais porque eu percebo. Consciente, né? Mas a gente ninguém tá ileso disso, né? Imune a isso. E aí foi muito interessante essa provocação, porque aí a gente entende. Agora eu percebi. Então todos nós estamos sujeitos a sermos violentos. Por que a gente é violento? E aí não tem nada a ver com palavrão. É isso que eu queria dizer. Aí o palavrão, por exemplo, aí vai depender da cultura, vai depender do ambiente. Será que nesse ambiente é propício que eu fale palavrão ou não? Aí vem imagem profissional, postura. É muito de entender uma série de outros contextos ligados ao público. Agora, se é um palavrão que eu te desrespeito, que eu te rebaixo, isso é violento. Sim. Sobre você. Então eu tô te ferindo. Sim. Aí a gente tem violência. Por que eu tô perguntando isso? Porque eu saí de um treinamento agora, essa semana, na segunda-feira, e é uma empresa em que se fala muito palavrão, né? Assim, como vírgula, sabe? Não de ofensa pra ninguém, mas uma vírgula ali, explode naquela emoção da explosão, mas não ofensivo. Faz parte da cultura. E aí, uma das partes, eu trouxe ali a técnica de comunicação não violenta, só para alinhamento, para eles saberem o conceito. Falei, gente, não tem nada a ver com falar palavrão. Tem a ver com a agressão ao outro. Inclusive, vou dar um exemplo. Fulano de tal, aqui de manhã, ele chegou, falou um palavrão e colocou a necessidade dele falando do sentimento dele. Todo mundo parou para olhar. Olha, isso aqui aconteceu, eu me senti dessa forma e gostaria que fosse feito de uma outra forma. Fechando toda a técnica sem saber, porque tem maturidade, etc. Nem sabia a técnica, mas fez e falou um palavrão. Então foi interessante. E eu acho legal a gente trazer isso pra cá, porque as pessoas acham que a comunicação não violenta, ela tem um padrão bonitinho, florzinho, namastê de ser. E não tem nada a ver. Tem a ver com eu me colocar como ser humano, falar da minha necessidade e falar do meu sentimento. Não é isso, prof? Conta pra gente. Se é isso mesmo ou se eu tô errada. Tá certíssima, tá prontíssima aqui, ó, pra falar sobre o assunto. E é saber entender esses sentimentos. A gente não consegue ler, por isso o autoconhecimento volta pra mesa. Eu não consigo entender o sentimento, então o que eu faço? Nossa, Karina, você tá tão metida depois que conseguiu esse emprego novo, você nunca mais tem tempo pra gente. Eu não consigo te dizer, Karina, eu tô sentindo sua falta. Eu tenho me sentido só, sinto falta daquela minha amigona. Todo final de semana a gente saía juntas. Olha como muda. Olha como muda a inclinação pra isso. Teve uma aluna que me perguntou o seguinte, ela falou, professora, tem uma pessoa que tá na minha equipe que ela não tem uma posição de gestão, mas ela gere uma pasta específica, mas ela não é gestora. E eu sou a gestora da equipe. Mas tá tudo certo isso, não tem um problema com essa posição dela, porque já está alinhado, né? Ali dentro tá tudo ok. Ocorre que essa profissional tem ido aos clientes e se apresentado como gestora. E não como pessoa que cuida dessa pasta. Então um dia ela chegou na empresa do cliente, o cliente falou, ué, agora vocês estão com um monte de chefe? É muito cacique pra pouco índio. Ela falou, por quê? Porque acabou de sair daqui a supervisora da sua pasta. E você vem e se apresenta como supervisora. E aquilo gerou nela um desconforto. E aí ela trouxe pra mim, professora, eu queria muito falar com o meu gestor sobre isso, mas de um jeito que ele não entenda que eu estou atacando a profissional. Porque não é essa a minha preocupação. É a situação, né? Ela falou, não tenho problema nenhum com ela, eu não acho que ela... enfim, não tenho problemas pessoais com ela. E aí eu disse exatamente isso, apegue-se aos fatos. E ainda tinha um detalhe, esse gestor dela não gosta de fofoca. Então, se ele percebe a fofoca, ainda mais entre duas mulheres, que a gente sabe que tem ali preconceitos, de que são, elas se implicam, criam confusõezinhas, enfim. Aí o que a gente fez? Eu falei, se apegue ao fato. Então, aproveite um dia que você está conversando com ele,
Eu falei, vocês saem, almoçam? Ela, sim, é comum a gente se encontrar na rua, né, por causa das pastas, e almoçar, ter um momento juntos. Eu falei, pois então, aproveite esse momento e diga pra ele o seguinte, ô chefe, preciso de uma ajuda sua. Aconteceu uma situação hoje, eu respondi, ou aconteceu uma situação recentemente, eu respondi, e depois eu fiquei na dúvida se eu agi corretamente. Eu queria sua opinião. E ele vai dizer o quê? Eu cheguei no cliente tal, e ele me falou, e aí dizer o que eu disse aqui pra vocês, e no primeiro momento eu travei, porque eu fiquei sem resposta, e ele percebeu que eu fiquei desconfortável. Na sequência eu respondi isso, falei, não, ela é gestora da pasta tal, mas eu sou gestora da equipe. Então eu continuo cuidando de vocês, mas ela também virá visitá-los. Eu fiz certo? É desse jeito mesmo? Porque talvez, perceba, ela não atacou ninguém. Ela falou de algo dela, de uma necessidade dela, de uma dúvida que ela teve e que é genuíno. E se colocou no lugar de dúvida mesmo. Se colocou no lugar de, você pode me ajudar? Não tô falando da fulana, não é sobre ela essa conversa. É sobre a resposta que eu dei. Porque eu represento uma empresa, eu tô preocupada com a empresa e como ela é vista no mercado. E aí, provavelmente, a gente tem duas respostas. Ou ele vai dizer, sim, você respondeu corretamente, é desse jeito. Ou, não, mas ela tá falando isso? Eu não tô sabendo. Ou até mesmo, quem sabe, dizer, eu já até fiquei sabendo que ela tá falando isso em vários lugares. Porque se ele não é de fofoca, ele não vai levar isso pra frente. Sim. Mas fica tranquilo, você agiu do jeito certo, você fez sua parte. Então, se comunicar de maneira não violenta e consciente é comunicar com maturidade. E eu acho que é sendo verdadeiro, né? Em primeiro lugar, acolhendo o seu sentimento. O que tá me provocando esse sentimento? Essa situação que você trouxe é um ciúme? É um desconforto? O que é que tá ali mexendo comigo? E aí, a partir disso, eu consigo ter uma técnica. Ou uma assertividade mesmo na situação que eu quero resolver. Porque a gente se comunica pra gente se relacionar e resolver situações, não é? Isso mesmo. E aí você consegue, inclusive, se expressar com mais segurança. Porque toda vez que eu me expresso na dúvida, então se eu não tenho clareza nem do sentimento que eu tô sentindo, como é que eu vou trazer uma solução pra ele? Se eu disse que o primeiro passo pra mudança é reconhecer o problema, querer mudar, entender o que vou pegar de hábito, de técnica pra mudar. Então, se eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei nem como responder essa vozinha sabotadora aqui dentro. E aí a gente volta muito lá pro oratório de novo, que é a mesma coisa que acontece, Karina. Tem vozes sabotadoras dentro de nós. Você vai errar, você não tá pronto pra fazer essa apresentação. Quem é você pra achar que pode ensinar algo a alguém? Só que eu não consigo identificar essas vozes. Eu só sinto que eu tô com medo, que eu sou insegura. Eu sou insegura. Não, você está insegura por quê? Né? Encontrar essa causa. E aí a gente age na causa. Eu digo que eu pareço doida, eu converso comigo mesma em voz alta. Somos duas. Ai, ótimo, obrigada, sou normal. Porque eu saio falando comigo mesma. Não é porque eu trabalho com comunicação que, hora ou outra, não bato uma insegurança, dependendo do ambiente, de com quem eu falo, do tamanho do projeto. Sim. A gente tem as nossas inseguranças. Somos seres humanos. Somos seres humanos. E é o que eu faço, converso comigo mesma. Então tem vezes que eu tô ali muito nervosa, o coração acelera, até porque eu enfrento, eu tenho o diagnóstico de TAG, né? Então hoje tá ok, mas você já vivi, a gente sabe que é uma eterna, é um eterno lidar com essa situação. Então o coração acelera, você percebe que os pensamentos também. Vou pro banheiro. Primeira coisa, eu aplico respiração profunda. Isso. Foca, volta pro momento presente, Liliane, vem. E aí eu olho pro espelho e eu pergunto, por que você tá assim? O que aconteceu? E eu converso. Acho que alguém entrando no banheiro vai falar, uma louca, coitada, doida. E aí eu me respondo. Na realidade, você tá só regulando essas emoções. E é maravilhoso isso. Como que a gente regula a emoção, gente? Respirando no primeiro lugar, trazendo pro presente. Sim. Respira, se dê 6 segundos e pergunta de onde vem aquela emoção e por quê. Se todo mundo fizesse isso, a gente viveria num mundo muito melhor, viu? Agora é interessante você se colocar e a gente se colocar como humano e vulnerável, que existem palcos que causam frio na barriga. Muitos. Tem palco que você sobe, gente, tá tranquilo. E assim... Agora tem palcos que você fala, né? E assim, é o mesmo conteúdo, às vezes o público muito parecido, mas mudou a cidade, ou mudou o cliente, ou mudou alguma coisa, que vem alguma coisa. E se você não se conectar com você mesmo, com os seus valores e com o que você trouxe, né? Se eu deixar de falar, o que essas pessoas vão perder? Sim. Né? E o que eu vou perder?
Eu acho que também é muito isso. Sim. O que eu vou perder de contribuir com o meu propósito? Que é levar conhecimento, que é levar informação, que é fazer da vida delas mais fácil, melhor, levar uma esperança de alguma forma, né? Então, eu acho que a gente se reconecta. Mas tem palco que dá frio na barriga. E eu acho que isso é pra sempre. Pra sempre. E é sinal de que a gente tá vivo, é sinal que a gente se importa. Eu digo que o dia em que eu estiver na coxinha de um palco pra entrar e meu coração nem dá uma palpitadinha assim mais forte, sabe? Um suorzinho. Porque às vezes as pessoas acham que a gente fica tranquila, né, Karina? Mas só a gente sabe, é porque a gente gerencia essas emoções. A diferença tá aí. Eu tenho uma gotinha de suor que ela desce aqui pela minha nuca, assim, ó, que eu vou contar pra vocês. É uma linha reta, ela vai descer. Escorrendo pela coluna. Se essa gotinha ela não descer, eu vou falar, tem alguma coisa errada. Eu não tô presente pra fazer o que eu vim fazer aqui. E o meu fica na cara, que é a minha bochecha fica vermelha, igual um pimentão, assim, fica vermelhinha. Depois eu vou regulando, vai passando e tal, mas toda vez que eu tô um pouco mais nervosa, minha bochecha fica vermelha, fica parecendo uma rena do nariz vermelho. Ô, gente! Mas é muito isso mesmo. E entender também isso, que as emoções elas virão, mas como eu tô preparada pra gerenciá-las? E que sentir é o que me faz humana, é o que me faz importar com o que eu tô fazendo, é o que me faz dar valor àquele momento. Porque um palestrante que fala pra mim que ele entra num palco e ele não sente nada, desculpa. Pra mim, você já precisa mudar de carreira, já chegou o fim. Toda vez que eu entrava ao vivo na TV, eu tinha um gelava. na barriga. E era o que eu mais amava. As pessoas perguntam, você sente falta? Eu olho pra TV hoje com muita gratidão. Eu entendo que é um ciclo que ele foi o que precisava ser, que ele foi muito lindo, que eu cresci muito com ele, aprendi muito, mas que ele se encerrou. Mas se me perguntam, tem uma coisa que você sente falta de fazer de novo? Eu tenho, ao vivo. Ah, eu adorava. Aí as pessoas mais uma vez dizem, você é louca, porque é a parte de maior adrenalina. Então, olha, já tá aqui lançado o desafio. Esse episódio não é ao vivo, mas o próximo será ao vivo. Pronto, combinado. Eu e o Fábio adoramos fazer ao vivo, sabe? O Fábio fica tenso. Quem fica tenso é ele. Eu fico aqui de boa. Ele fica, né? Vai cair a internet, vai acontecer não sei o quê. Ele fica ali todo preocupado. É engraçado demais quando é ao vivo. Ele fica todo tenso ali. Tô de olho nele. Rindo, ele tá rindo. E eu fico aqui de boas. Ele nem pisca quando é ao vivo. Ai, adoro ao vivo. É justamente essa energia do estar acontecendo. Eu acho que o Fábio tá precisando sentir essa adrenalina do ao vivo. Fábio, não foi essa a minha intenção, tá? Lá ele não. Deixa quieto. E é bem legal. Então, se toda vez que eu fazia isso, vinha o mesmo gelo na barriga, e olha que eu fazia ao vivo todos os dias da semana. Todos os dias. Eu fazia ao vivo pela manhã, por exemplo, na TV Anguera. Fazia ao vivo pela manhã no Bom Dia Goiás e na hora do almoço no jornal local. Então eram no mínimo 3 a 4 entradas por dia ao vivo, fora as reportagens. Ah, então já era comum. Não, toda vez era aquele frio na barriga, aquela forma de organizar as ideias para serem transmitidas com clareza. Então é um processo e que é muito bom entender isso. Liliane, me conta quem mais inspira você hoje na carreira? Tanto na carreira de jornalista, que você deve ter tido alguns mentores ou pessoas muito especiais, como hoje, como palestrante nessa transição. Quem são os seus referências? Nossa, que pergunta difícil, né? Porque são tantos e a gente tem que dar nomes, medo de esquecer alguém. Mas vamos lá. Hoje eu me inspiro muito, vou falar primeiro da sala de aula. A minha mentora em educação é a professora doutora Glaucia Yoshida, ela que me apresentou a docência. Fui parar no curso dela de paraquedas também. E aí, quando eu apresentei o meu primeiro trabalho, ela falou pra mim, você é professora. Não tem jeito, você nasceu pra isso. E me acompanha até hoje, me abre portas, me ensina. Quando eu tenho dúvida, eu vou atrás dela. E eu gosto muito de admirar pessoas que estão pertinho de mim. Eu admiro muito, uma das pessoas que eu me inspiro enquanto carreira, eu me inspiro muito meu marido. Graças. Nossa, meu marido, falo pra ele, amor, você é meu mentor comercial. Se hoje eu ensino as pessoas a venderem com a comunicação e venderem muito com a comunicação, foi porque um dia ele falou, olha, tem comercial nesse tema que você trabalha. Falou, que isso? Vendas pra mim, eu quero comunicar propósito. Eu falava só, né, eu tava muito só nessa esfera. E ele falou, não tem problema, venda é propósito, você tá vendendo transformação, tá vendendo coisa boa, a vida da pessoa vai mudar. Entende isso? E foi provocada por ele
que eu entrei e fui estudar vendas, fui estudar negociação, fui mergulhar em persuasão e influência. E hoje eu adoro sentar numa mesa de negociação, eu adoro vender, eu adoro falar sobre dinheiro, sobre entrar com as objeções. Daí que nasceu o Comunique Venda. Daí nasceu a palestra Comunique Venda, em breve a mentoria Comunique Venda. Isso. Aguardem que vai vir coisa boa por aí. E essa palestra que eu tenho levado ela para tantas empresas e transformado o modo das pessoas verem a venda em si, né? Mas pensar no gerar conexão. Então, professora doutora Glaucio Yoshida, o meu esposo, enquanto empreendedores, eu admiro, eu até falo assim, eu admiro muitos homens, eu busco também muitas referências mulheres. E aqui em Goiânia, por exemplo, eu admiro a Márcia e a Michele, que são empreendedoras proprietárias do grupo Fast Escova, porque eu gosto de admirar gente que eu olho pra elas e elas me fazem entender que é possível. Sim. Sabe? Gente pertinho, assim, que você pega. Pode pegar de carne e osso, né? E elas eu conheço e eu sei que elas são gente do bem e que elas estão colhendo algo que elas fazem com maestria, mas existem pessoas muito dedicadas ali. Elas são pessoas do bem verdadeiras. E homens, por exemplo, Flávio Augusto, que eu sou muito fã do trabalho, acompanho, participei de Powerhouse já, Legal. enfim. Então são algumas das pessoas. E tem uma pessoa que eu me inspiro muito nela, e aí eu vou copiar Pedro Sobral, que eu vi um podcast esses dias, o Pedro Sobral com o Rodrigo Vinhas, e perguntaram isso pra ele, 5 pessoas. Então eu tô nessas aí. A Michelle, a Márcia entram num só, a professora doutora Glaucia, meu esposo, o Ilaino e o Flávio Augusto, né? Sim. E já tô aqui no 5, então eu vou pular pro 6º. O Pedro Sobral falou pro Rodrigo Vinhas, eu me admiro. Porque se em algum momento eu precisar falar das pessoas que eu admiro, eu não me incluir no meio, tá tudo errado. E aquilo mexeu tanto comigo. Uau, e então, é interessante. Eu falei, a partir de hoje, todas as vezes que eu for descrever uma lista, eu vou me incluir. Não como quem se acha, mas sobre quem reconhece o poder da sua trajetória. Perfeito. E eu sou muito grata ao que eu construí até aqui e muito grata pelo que eu desejo construir ainda pela frente. E que vai construir, com certeza, com muita competência, muito amor. Amém. Porque o que você trouxe, e até arrepiando, o que você trouxe, Liliane, ainda mais quando você fala das referências e que você fala das meninas da Festa Escova, é porque não basta ser empreendedor, tem que ser gente. Verdade. Então, para você, os seus modelos, antes de terem sucesso, eles são pessoas de verdade. Sim. E a gente se conecta através da comunicação com pessoas de verdade. É isso. Então, para mim foi uma honra ter você aqui. Uma alegria poder conversar, bater papo com você. E eu queria que você deixasse recados finais aí. Primeiro, quero que você fale dos cursos. Quero que você fale da mentoria que está lançando, já falou, mas fala mais aprofundadamente. Deixe todos os seus contatos e vamos marcar o nosso ao vivo. Aí a gente pode falar de negociação. Deixa eu olhar ali só um minuto. Senão ele vai falar, não deixa essa mulher subir mais aqui no prédio, bloqueia a entrada dela. A gente pode falar de gestão de conflitos, a gente pode falar de negociação. Legal. Você escolhe o tema. Ai, que tudo. Aí às vezes o Fábio vem até aqui pra mesa. Pronto. Porque você sabe que o Fábio é um grande comunicador, né? Pois é, a gente Só que ele fica no back-office, mas ele comunica com todo mundo. Maravilhoso, tá vendo, Fábio? A cadeirinha tá aqui, viu? Do lado. O próximo podcast é com o Fábio. Fechou. Ah, não? Não. Ô, gente. Então, fala um pouquinho, Liliane, de todos os seus produtos, o que você vem entregando e desses novos sonhos, desses novos caminhos que estão pra vir. Vamos lá, gente. Hoje eu trabalho com mentorias, palestras e treinamentos. E eu ofereço soluções tanto no B2C, direto para quem deseja o autodesenvolvimento. Então, para você que está assistindo a gente, quer se comunicar com mais segurança, com mais fluência no falar, influência e persuasão, eu tenho mentorias. Hoje eu tenho a mentoria VIP Speaker, que é a mentoria que a gente faz o acompanhamento individual e estratégico. Em breve, eu vou lançar a mentoria Comunique Venda, que vai ser um acompanhamento, Karina, por 3 meses, em que eu vou trabalhar os 5 passos da comunicação poderosa, que eu trago na palestra. Sim. Então, a gente vai desenvolver cada um desses passos e vamos entender como ser mais persuasivo, mais influente, fazer um pitch de vendas
Então, trazer segurança na hora de se apresentar. Para quê? Para que qualquer oportunidade, seja uma palestra, seja uma conversa informal, seja uma participação em um podcast, você seja capaz de mostrar autoridade e gerar desejo por aquilo que você faz e Além disso, eu tenho a minha palestra Comunique e Venda, que hoje que é ela perfeita, maravilhosa, gente. E que ela tem sido, assim, o grande carro-chefe hoje. As pessoas têm pedido muito. Tanto a adaptação dela. Eu criei uma adaptação, que é a comunicação para o atendimento encantador, que aí a gente atende as pessoas que estão ali na linha de frente, no contato com o cliente, mas a base é a mesma da Comunique e Venda, que são 5 passos para a comunicação poderosa. Então, uma palestra que, apesar de ser palestra, você já sai de lá com técnicas para colocar em prática. E isso eu já tenho depoimentos, pessoas dizendo que aplicaram e já conseguiram converter mais em vendas, se sentir mais seguras, percepção de autoridade, que é algo muito importante também. E além disso, eu tenho os meus treinamentos em company, que são para as empresas, que vão desde o treinamento oratório e performance para times que precisam se apresentar, fazer reuniões, dar aulas online. Temos o comunicação para a liderança, que a gente trabalha a parte de gestão de conflitos, de posicionamento, líderes que precisam ser porta-vozes das empresas. E um outro exemplo, que são vários, e aí a gente entende a necessidade do cliente, mas que é uma área muito legal, Karine, que pouca gente olha. Eu tenho um curso de Social Media Training. Tem o Media Training, que é muito comum, que é treinar os porta-vozes para lidar com a imprensa. O Social Media Training, ele é para treinar qualquer um dos seus colaboradores para trazer luz sobre como se comportam nas redes sociais. Em tempos de LGPD, precisamos falar sobre isso. Nossa, excelente, viu, gente? Tem um leque de produtos que a gente pode usar, né? E aí, eu queria que você falasse muito do público que assiste o canal, são profissionais de RH, né? E profissionais de RH comunicam e vendem? Com certeza. Então fala para esse público, se eles vendem ou não. Não, nunca vendi, sou de RH. Com certeza. Gente, primeira coisa, todo mundo é vendedor. A gente precisa desmistificar essa ideia de que não somos vendedores ou que o vendedor é só quem tá lá negociando, te passando uma mercadoria e pegando dinheiro. Você vende o tempo todo uma ideia. Você vende projetos. E o profissional de RH, ele tem o desafio de trazer o que? Engajamento. Ele tem ótimas ideias e às vezes os donos ou outros gestores não compram as ideias, porque entendem, isso é coisa de RH. Isso aí é, não, tal do endomarketing, não vem com essa aqui não. Como se tornar mais persuasivo? Como apresentar suas ideias e as pessoas toparem aquilo que você tá colocando na mesa, porque você conseguiu trazer clareza sobre como aquilo é importante e vai gerar mudança sim para a empresa. É porque como nós somos de humanas, às vezes nós ficamos muito no campo do abstrato. Sim. Então a comunicação, entender com quem eu falo e o objetivo dessa comunicação vai te ajudar a traduzir a sua linguagem para a linguagem do seu público, que é quem vai comprar essa ideia. Então é para eles também essa mentoria, até porque o meu público é muito de quem vende serviços. Sim. E quem vende serviço é quem tá aí, vendendo ideias, vendendo transformação. E não é um produto especificamente falando. Sim. E é interessante, quem sabe, sai um outro produto aqui, ó, uma mentoria de vendas para profissionais de RH. Olha, vamos lá, montando turma, gente, tô à disposição. Olha, o pessoal vai assistindo e deixando no chat. Se tiver interesse, eu já vou passando pra Liliane. Pronto. Quem sabe ela não faz uma turma para profissionais de RH, Sim. para ensinar as pessoas a fazerem seus pitches de projeto, identificarem os fatos e dados que são importantes para gerar engajamento. Exato. Para o CEO, para os diretores e, de repente, ganhar um poder maior de negociação e de persuasão dentro da empresa como um todo. E exatamente essa transformação. Liliane, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por ter aceito o convite. E fica aí o convite aceito e já combinado para o ao vivo. Então pronto, viu, pessoal? E aproveito para convidar todo mundo para acompanhar os conteúdos de comunicação que eu divulgo nas minhas redes sociais. Deixa aí para todo mundo suas redes. São todas Liliane Bueno, do jeito que se fala e escreve. Então tô no Instagram, tô no LinkedIn. Vamos acompanhar, vamos conversar, me viu direct, fala que você assistiu o podcast, eu vou adorar saber quais foram as impressões de quem tá acompanhando a gente aqui hoje, Karina, vai ser uma delícia saber disso. E muito obrigada pelo convite, adorei o bate-papo. Também, obrigada a você. Volte mais. Pode deixar, já sei o caminho. Com certeza. Gente,
Falamos aqui então com a Liliane Bueno, um bate-papo super descontraído sobre comunicação, persuasão e venda. Então, se você tá tímidozinho ou se você tem uma travinha ali com a sua oratória, tem dificuldade de apresentar um projeto, se conecte com a Liliane que ela pode te ajudar muito. Muito obrigada, até o próximo episódio.